Os direitos dos animais são a principal razão de se tornar vegetariano. E dentro dessa razão, fatos não faltam. Olá, galera. Entramos aqui na quarta parte da série Introdução ao Vegetarianismo pelos Animais e começa a falar aqui dos fatos contra os quais os direitos dos animais lutam, ou seja, as violências intrínsecas à pecuária, à pesca e também à apicultura, que faz essas atividades serem inerentemente antiéticas e sua única remediação ser sua abolição e a massificação do vegetarianismo e do veganismo. Então vamos lá falar daqui do que o vegetarianismo pelos animais se opõe, como o vegetarianismo preza pelos direitos dos animais, as violências da exploração animal com fim de consumo. O vegetarianismo pelos animais, quando seguido pelo veganismo, é a melhor e mais fácil forma de se opor de verdade ao especismo, essa posição filosófica que trata os animais como se fossem seres inferiores, que pudessem ser tratados como propriedade, livremente usados e explorados em prol dos interesses humanos. Esse especismo, que legitima o tratamento dos animais como propriedade humana, legitima as mais diversas violências dentro da pecuária, da pesca e da apicultura. Eu vou colocar aqui, de forma resumida, as violências dessas atividades. Mais detalhes sobre elas, vocês podem ver nos documentários, sites, blogs e livros que eu linkei na primeira parte dessa série. De fato, tratar animais como propriedade legitima ideologicamente as mais diversas violências, como vamos ver a seguir. Violências inerentes à pecuária, carnes de animais terrestres, leite e ovos. Na pecuária nós temos, primeiro, a desmama de mamíferos. Filhotes são roubados de suas mães em plena idade de amamentação. Ação essa que muitas vezes gera desespero para mães e filhos, mesmo eles não podendo expressar verbalmente esse desespero de estarem sendo separados para sempre. Segundo, mutilações. Diversos tipos de mutilações. Castração de machos sem anestesia, muitas vezes na base da faca. Cortes de tetas excessivas nas fêmeas, muitas vezes na base da tesoura e também sem anestesia. Escorno ou amorchamento, que consiste em impedir que esses animais tenham ou continuem tendo chifres, mutilando ou atrofiando essa parte de seus corpos com serrotes, ferros quentes, aplicação de líquidos cáusticos, entre outros artifícios bem bizarros. Debicagem de aves, cortando metade ou mais da metade dos bicos delas, muitas delas ainda pintinhos, com o fim de não deixar que selecionem o que vão ingerir e que elas se biquem umas às outras. Caudectomia, ou corte do rabo, em espécies como ovinos. Remoção de dentes em leitõezinhos, geralmente sem anestesia e muitas vezes na base do alicate. Terceiro, o confinamento, a privação perpétua de liberdade. Os animais explorados pela pecuária podem ser presos tanto em gaiolas, baias ou pequenos cercados, como nos limites de uma fazenda de algumas centenas de hectares, de onde jamais vão sair, a não ser para o matadouro. Aliás, o confinamento em fazendas relativamente vastas geralmente é confundido com a forma de prover liberdade aos animais ali explorados. Mas não devemos nunca confundir soltura com liberdade. Liberdade é quando o animal só é impedido de avançar por limites naturais, como rios, montanhas, litorais e florestas. Soltura pode ser deixar o animal se movimentando até mesmo em um quarto pequeno. Quarto, a exploração intensiva de fêmeas vivas, aves forçadas a pôr ovos, mamíferas que têm seu leite desviado ao consumo humano, fêmeas matrizes, todas elas são tratadas como máquinas de produzir alimentos ou filhotes, sendo obrigados a dar à luz ou pôr ovos em intervalos muito curtos, muito mais curtos do que seria o intervalo natural de postura ou gestação. Quinto, o estupro das fêmeas. Esse estupro pode se dar sob a forma de inseminação artificial, pela qual uma vareta com sêmen de um macho da mesma espécie e raça é introduzida na vagina da fêmea, ou mesmo sob a forma de inseminação natural forçada, algo também chamado entre os pecuaristas e os zootecnistas de monta forçada. Destaque para o estupro de coelhas por coelhos machos incitados em criações de coelhos, chamado de monta forçado no Manual de Criação de Coelhos, cujo link eu coloquei na descrição. Sexto, o transporte dos animais, tratados pelo sugestivo nome de carga viva, para o matadouro. As horas em que o animal está preso no caminhão, seja numa baia,
seja no caixote com orifícios, são as piores horas da vida dele. O calor é escaldante e o ar é muito abafado. O estresse é imenso e intenso. Os animais costumam perder peso e pisar na própria urina ou fezes quando estão presos numa caixa ou baia. Sétimo, o abate em si. Seja ele explicitamente cruel, pelas marretadas, degolas sem insensibilização prévia, mutilação de um dos olhos, ou mesmo outros métodos obviamente repulsivos, ou disfarçado de humanitário, como nos métodos de tiros de ar comprimido ou dado cativo no cérebro, eletrocução das laterais do crânio, as têmporas, desacordamento em câmaras de gás, etc. O abate nunca deixa de ser uma violência contra o interesse do animal de continuar vivo e fisicamente íntegro. E nem adianta substituir a carne por uma quantidade maior de laticínios e ovos para tentar escapar do fato da produção de alimentos de origem animal ser inerentemente violenta e antiética. Porque além de ser tão cruel, ou ainda mais cruel do que as próprias chamadas criações de corte, que exploram animais para obter a carne, a produção de leite e ovos também mata animais, e muitos animais. Os animais mortos na pecuária leiteira e ovípara são bezerros, filhos de vacas ditas leiteiras, mortos para virar vitela ou baby beef, ou simplesmente descartados como lixo, vacas pouco produtivas, que produzem leite de menos, vacas que abortaram, vacas envelhecidas, entre 5 e 9 anos de idade, quando poderiam viver várias décadas no natural, pintinhos machos, que não servem para as granjas de produção de ovos, aves fêmeas pouco produtivas, que põem poucos ovos, e aves fêmeas que passaram do último ciclo de postura. Mas informações sobre a escravidão e as mortes de animais nesse ramo da pecuária podem ser conhecidas no meu vídeo intitulado Escravidão e Mortes na Produção de Leite e Ovos, com link aqui na descrição. Violências inerentes à pesca e à apicultura. Na pesca, também temos problemas éticos que não são solucionáveis no contexto de continuidade dessa atividade. Primeiro, os animais aquáticos pescáveis também sentem dor e manifestam sofrimento. Tem um artigo científico com link na descrição aqui sobre as evidências de senciência em peixes e crustáceos. Segundo, os animais pescados sempre são tratados como meros pedaços vivos de carne. Não há qualquer espaço para afeto ou empatia da parte dos pescadores para com suas vítimas. Terceiro, a asfixia, ainda um dos métodos de morte mais comum entre os peixes, se não mais comum, submete o animal a minutos de sofrimento até a morte. Aquela debatida toda do peixe antes de morrer é sofrimento, com ele buscando desesperadamente, mas em vão, oxigênio diluído em água, até que suas funções vitais param e ele morre. Quarto, abates humanitários de animais pescados, como choque térmico e eletrocução, tem o mesmo problema dos abates na pecuária. Seja lá qual for a forma de matança aplicada contra esses animais, nunca deixa de ser uma violência contra os interesses deles em continuarem vivos e fisicamente íntegros. Quinto, um outro aspecto de crueldade óbvia no consumo de carne desses animais. Muitos deles, em especial crustáceos como guaiamuns e lagostas, são fervidos vivos até que morram em bares e restaurantes, um sofrimento excruciante. Sobre o sofrimento de crustáceos, uma pesquisa polêmica constatou que eles de fato sofrem, conforme vocês podem ver no link aqui na descrição. E sexto, a pesca vem esvaziando os rios, lagos, mares e oceanos da sua fauna nectônica. Néctons são aqueles animais aquáticos que, ao contrário dos plânctons, podem se locomover por conta própria, sem precisar que a movimentação da água os transporte. E ao contrário dos bentos, não são atados ao assoalho do ambiente aquático. Estima-se que a população pescável dos oceanos pode se extinguir até 2050 se a pesca continuar no ritmo que está hoje. Já a apicultura, que é a produção de mel, própolis e geleia real, roubando-os de comércio de abelhas, escraviza as abelhas, obrigando-as a produzir mel e própolis que, em vez de servir para os propósitos de sua sociedade e colmeia, vão ser desviados para o consumo humano e podem matar muitas delas em cada sessão de extração de mel e própolis. Extrair geleia real, por sua vez, exige a morte da abelha rainha, ou seja, o mel, o própolis e a geleia real também precisam ser evitados pelos vegetarianos. Existem alternativas éticas que permitam a continuação do consumo de alimentos de origem animal. Muito se fala de bem-estar de animais de produção, com ciclo de produção,
carne orgânica, ovos de galinhas criadas soltas, leite de vacas bem tratadas e por aí vai, dizendo-se que o consumo dos alimentos produzidos nessas condições seria ético em comparação às fazendas e granjas intensivas. Mas, infelizmente, essas não são alternativas que tornem ético o consumo de alimentos de origem animal. Isso porque o animal, mesmo não sendo tão submetido a maus tratos como nas criações pecuárias convencionais, continua sendo escravo do fazendeiro, que por sua vez continua tratando-os como se fossem sua propriedade. O animal continua nascendo, crescendo e morrendo para um fim de servidão, contrário aos seus interesses próprios de viver o máximo possível com integridade física, ser livre e desfrutar de uma vida independente. Nessas criações, o animal vive solto dentro dos limites da propriedade. Mas eu repito, soltura não é o mesmo que liberdade. Mesmo nessas condições bem-estaristas, os animais não podem passar das cercas limítrofes da fazenda ou da granja. E, claro, continuam subjugados sob regime de propriedade. Seus corpos continuam sendo propriedade do dono da fazenda. Ou seja, nunca vão ser realmente livres. Um agravante a tudo isso é que os animais velhos não deixam de ser abatidos. É prejuízo econômico certo para o caixa do pecuarista. Inviável para ele cuidar de todos os animais retirados da linha de produção por anos até que tenham morte natural. Além disso, os animais ditos de corte não deixam de morrer precoce e violentamente para serem transformados em fatias de carne. Ou seja, não existem alternativas que possibilitam a produção e consumo éticos de alimentos de origem animal. Nisso, o vegetarianismo, desde sucedido pelo veganismo, é a única opção existente para ver o consumo ético de alimentos. Ético, pelo menos, no sentido de evitar a exploração de animais para fim de consumo. Mais informações eu dou em 2 artigos meus, com links aqui na descrição. E fica por aqui a 4ª parte da série, Introdução ao Vegetarianismo pelos Animais. A próxima parte é o último vídeo da série, e fala o vegetarianismo desde a fase ovo-lacto, e dou as considerações finais para encerrar essa série. Então nos vemos na 5ª e última parte da série. Valeu!